E sou grato a Deus por essa Bíblia, o tema dessa campanha. Convido os irmãos que colocam sobre nossas coisas. Glória a Deus. Eita glória. Eu vou ler o tema dessa campanha. E depois os irmãos abrem a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11 também. O tema da campanha, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de número 7 e 8. Amém? Que diz: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E o anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloque o cinto e calça de sandália. E ele assim o fez. E o anjo disse mais: põe a capa e siga-me. Glória a Deus. Mateus capítulo 11, versículo de número 28 até o 30. Amém? Que diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de um contexto bíblico bastante conhecido, a qual a gente vamos ver Jesus fazendo um convite ao povo, à multidão, aos discípulos, todos ali o qual seguiam. Só que, para que a gente entendamos até o ponto em que Jesus faz esse convite, eu quero voltar um pouco no capítulo de número 10. Porque no capítulo de número 10, a gente vamos ver Jesus reunindo os seus discípulos e ajudando os seus discípulos para poder os ensinar, para poder entregar-lhes a eles autoridade e poder. Só que o que chama a minha atenção é que quando Jesus ele convida os discípulos, reúne ali os discípulos no capítulo 10 para poder ensinar, antes de Deus, de Jesus, entregar a eles autoridade, entregar a eles poder e autoridade contra espíritos imundos, contra enfermidades e doenças. Primeiro, Jesus ele vai ensinar os seus discípulos, ele vai instruir os seus discípulos, ou seja, ele vai discipular os seus discípulos. E quando Jesus ele reúne os seus discípulos, e antes de entregar a autoridade, primeiro Jesus ele ensina o entendido, porque Jesus ele sabia o que iria acontecer mais à frente, mas o seu discípulo não, porque o principal objetivo de Jesus na escolha dos seus 12 discípulos não era porque eles eram bonitos, não era porque eles eram pescadores, não era porque eles eram melhor do que os outros que estavam ali, não. O principal objetivo de Jesus na escolha dos seus discípulos era que eles dessem continuidade no Evangelho de Jesus. Mas para que eles
primeiro aprender com Jesus. Era necessário primeiro ele ser instruído por Jesus. Por quê? Porque Jesus sabia o que ia acontecer mais à frente. A gente sabemos que viver o Evangelho de Jesus, dar continuidade no Evangelho de Jesus. O Evangelho muitas das vezes ele deixa marca. Jesus sabia que o Evangelho ia deixar marcas no seu discípulo. O Evangelho muitas das vezes vai fazer a gente chorar. Jesus sabia que o seu discípulo ia chorar. O Evangelho muitas das vezes causa até dor. Jesus sabia que o seu discípulo ia sentir dor. É por isso que Jesus ele vai ensinar o seu discípulo, antes de entregar autoridade e poder, Jesus vai pedir que ele sente para aprender. Porque não tem como eu ir fazer missão, não tem como eu dar continuidade no Evangelho, falar de Jesus, pregar a palavra de Deus, se primeiro não aprender, se eu primeiro não ser. Aleluia! Posso dizer a verdade? Quando o Senhor entregou essa mensagem, o primeiro a apoiar essa mensagem foi eu. Eu reconheço que eu tenho sido falho nos cultos de ensino. Eu reconheço que eu tenho sido falho nos cultos de escola dominical. Por que isso? Porque eu chego aqui, pego o microfone para pregar, mas primeiro eu não estou nem indo nos cultos de ensino para aprender. Porque a maior ignorância é achar que a gente estamos prontos e preparados. Primeiro a gente temos que ter humildade. Meu Deus da glória! Tem que aprender para a gente dever fazer. E os discípulos, quando Jesus reúne os seus discípulos, é para isso. Porque Jesus sabia que mais à frente da continuidade do Evangelho dele, eles iam chorar, eles iam se machucar, eles iam sangrar, eles iam sofrer. E por isso que Jesus primeiro instrui eles, capacita eles. E quando Jesus reúne eles para dar continuidade no Evangelho, Jesus vai começar a falar: não tenha medo, não seja igual a eles. Agora aqui nas minhas palavras, vocês vão dar continuidade no Evangelho, a qual vocês não vão ter direito mais de escolha, nem de voltar e muito menos de desistir. Meu Deus! Eu começo agora a imaginar o discípulo tudo sentado, aprendendo com Jesus, ouvindo Jesus, e logo após recebendo autoridade, recebendo poder contra todos os espíritos imundos, contra doenças, contra as enfermidades, para poder dar continuidade no Evangelho de Jesus. E o que é que acontece? Depois que eles sentaram, aprenderam, a Bíblia diz que Jesus, no capítulo 11 agora, Jesus vai voltar pelo mesmo caminho a qual ele passou, curando enfermo, curando o cego, curando o surdo, limpando o leproso. Agora ele vai voltar pelo mesmo caminho. Por que Jesus ele vai voltar agora pelo mesmo caminho dos seus discípulos? Porque Jesus curou, Jesus libertou, Jesus purificou o leproso. Só que tem um detalhe: o povo continuou do mesmo jeito. Meu Deus! O povo continuou fazendo as mesmas coisas. Aí a Bíblia diz que Jesus agora já vai voltar, já não curando mais, mas já vai voltar pregando um arrependimento para aquele povo. Meu Deus da glória! É forte. Por que Jesus já volta agora? É de arrepiar aí. A palavra que é primeiro, Jesus ele instruiu o seu discípulo, ensinou o seu discípulo. Primeiro Jesus passou curando, Jesus curou. Mas para voltar pregando arrependimento, já foi depois que ele ensinou o seu discípulo, instruiu o seu discípulo para poder voltar pregando arrependimento. Porque Jesus sabia que ele precisava também do apoio dos seus discípulos. Mas agora já com os seus discípulos já formados, entendendo qual era o chamado deles. É forte. E a Bíblia diz que Jesus já vai voltando pregando arrependimento. Já não era mais cura, mas pregando arrependimento. Porque o prazer de Jesus não era só de curar, o prazer de Jesus era salvar. E para Jesus ver salvação era necessário só cura? Era só necessário milagre? Não, porque milagre é bom, a cura é bom demais. Só que a gente temos que entender que o que vai fazer a gente permanecer de pé no dia da dor, no dia da lágrima, no dia do choro, vai ser a palavra. E é por isso que a preocupação de Jesus foi voltar pregando arrependimento. Porque ele curou, ele viu
O povo só queria cura.